A graça e a paz, tudo certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu espero, em nome de Jesus, que esteja tudo bem com você. Eu espero que você esteja preparado, que seu coração esteja completamente aberto, que seja solo fértil, para que a palavra do Senhor, a semente, que é a palavra de Deus, caia no solo do teu coração, no solo fértil, e a palavra germine e dê muitos frutos através da sua vida para o reino de Deus. Amém? É para isso que Deus me usa, para que a palavra dele seja difundida, para que a palavra dele seja compartilhada, porque foi isso que Jesus pediu lá na grande comissão, antes dele ser glorificado, antes do corpo dele subir aos céus, ele deixou essa ordem, né, essa ordem expressa: ide e pregai o evangelho até os confins da terra para todos os povos. Então é isso que com muito amor, com muita alegria e com muita honra eu faço em nome de Jesus. Eu prego, eu compartilho a palavra, eu compartilho aquilo que eu recebo, eu compartilho aquilo que eu vivo, porque tudo que eu o que eu falo aqui, o que eu entrego para vocês é o que eu vivo, né? Eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém, somos todos iguais, somos todos pecadores. E Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que o preferem mais. Deus tem pessoas, né? Tem como pessoas aquelas que o preferem mais. Então eu busco o Senhor e busco e procuro fazer aquilo que lhe agrada. É fácil? Não é fácil. É muito difícil viver o evangelho, é muito complicado. A palavra diz, né? Estreita é a porta que leva ao céu e larga é a porta que leva à perdição. A porta que leva ao céu é estreita, é muito difícil o caminho do evangelho. Porém, a gente sabe que conosco tem o Espírito Santo, né? Jesus, ele deixou para nós o Espírito Santo, que é aquele que nos fortalece, que é aquele que nos capacita, que é aquele que nos edifica, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que nos dá total capacidade para poder viver a vontade de Deus, para que a gente possa estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é que a gente sirva ao nosso próximo, é que a gente realmente a gente seja canal de bênção para aqueles que necessitam. E o servir e ser servo, a palavra diz que é melhor dar do que receber. É isso que Deus ele deseja de nós, que nós possamos servir ao próximo. E é esse exatamente o tema da nossa mensagem de hoje: o servir. E como é bom, olha, essa imagem é muito bacana, né? Uma pessoa ajudando a outra aí a escalar uma montanha, a chegar no topo de um monte, né? Então, assim, é muito gratificante a gente poder ajudar o próximo. Eu, sinceramente, hoje eu sei o que realmente eu vivo a palavra e tudo aquilo que está escrito na Bíblia é verdade absoluta. Porque diz, né? Eu não lembro qual passagem que é, mas que fala. Eu vou até pegar aqui o celular para ver. Para falar para você, qual que é a passagem que fala que é melhor dar do que receber? Só para a gente ver. Eu não coloquei nos slides aqui, eu esqueci, mas eu vou colocar. Melhor dar e receber. Tá aqui. Ah, tá. Tá aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 35, que diz assim: Jesus que disse: existe maior felicidade em dar do que em receber. Então é Atos, capítulo 20, versículo 35. Então, assim, hoje eu sei porque
eu sinto uma alegria muito grande no meu coração em poder compartilhar do amor de Jesus para as pessoas, de poder entregar aquilo que eu recebo de Deus, entregar para as pessoas. É muito bom, é muito gratificante, sabe? Você realmente poder dar, você poder compartilhar, poder ajudar. Então, vamos lá para a gente poder nortear a nossa mensagem de hoje. A passagem, o texto bíblico, está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, que diz assim a palavra de Deus: Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Amém? Amém. Que forte, né? Aqui fala sobre Sodoma, né? A cidade de Sodoma que foi destruída, Sodoma e Gomorra que foram destruídas pela chuva de fogo do céu. Fala aqui que tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ajudaram os pobres necessitados. Meu irmão, minha irmã, a gente vai entender o porquê que Deus prospera aqueles que buscam a Ele. A gente vai começar a meditar na palavra a partir de agora, né? Então, aqui, meditando um pouquinho naquilo que Deus tem para nós, para nossas vidas, no dia de hoje. Lembrando que hoje é domingo, dia 10 de dezembro de 2023, exatamente 1h30 da tarde que eu estou gravando essa mensagem para você. Então, meditando um pouquinho na palavra, Jesus veio ao mundo para servir. E nós, como cristãos, como imitadores de Cristo, que vivemos o Evangelho, precisamos ser imitadores do nosso Senhor, né? Então, se Jesus veio para servir, e o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que realmente quer viver o Evangelho, ele tem que ser imitador de Jesus. Então, o que ele tem que fazer? Servir também. Se nós viemos para imitar o Senhor, se nós queremos ser imagem e semelhança dele, caminhar como ele caminhou, fazer as coisas que ele fazia, porque ele disse, né? Que no nome dele a gente faria coisas maiores do que ele fez. Então, se a gente realmente quer fazer coisas maiores, queremos fazer coisas que Jesus fez maiores, a gente precisa imitar ele, né? Então, ele veio ao mundo para servir. Quer ver como ele veio ao mundo para servir? Olha aqui, ó, o que ele fala para os seus discípulos, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20 e os versículos de 26 a 28. Presta atenção no que Jesus diz. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Presta atenção. Você quer ser alguém grande entre os seus irmãos? Que você se coloque a serviço deles. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Mais uma vez, quer ser o primeiro entre todos? Sirva. Tal como o Filho do Homem, agora Jesus está falando sobre si próprio, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Então, olha só, Jesus ele veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, eu vou levantar de novo, vou sair um pouquinho aqui de novo, eu quero pegar um livro que eu estou lendo. Para poder falar, inclusive, sobre essa última parte aqui, que ele fala que o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida. Jesus, ele veio, né? Ele serviu, ele teve todo o ministério dele, ele fez tudo o que ele fez, operou tudo o que ele operou, e no final das contas, ele deu a vida dele em resgate de muitos, ou seja, através da cruz, através da fé em Jesus, através do sangue de Jesus na cruz, e todo aquele que crê, todo aquele que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele terá sua salvação. Né? Ah, mas é só isso? Não. Mas isso você precisa ter uma vida
tem uma vida, né? Tem algo que continua, mas isso é tema para outros vídeos. Então aqui eu estou falando do servir. E aí ele termina, né? Ele fala, e dar a vida em resgate por muitos. E eu estou lendo esse livro aqui, que chama O Homem do Céu, tá? É desse chinês aqui, o irmão Yun. E aqui, essa passagem, esse final, né, de falar aqui, de dar a vida por muitos, me chamou a atenção, porque esse livro, quem tiver a oportunidade de comprar, é baratinho, compra, fala aqui sobre realmente esses homens aqui dessa época, e esse irmão Yun está vivo ainda, tá? Ele está vivo ainda. O que eles faziam para divulgar o evangelho? Gente, o que eles faziam para que as pessoas recebessem a palavra? Em locais onde falar de Jesus era proibido. Em locais onde falar de Jesus poderia trazer para essas pessoas sérias consequências, como, por exemplo, a pena de morte. E esses caras aqui, começou isso na China, esse livro fala, né, sobre ele é um chinês, que eles estavam dispostos a morrer pelo evangelho. Então, assim, eu me constranjo muito, eu estou me constrangendo muito lendo isso aqui, porque muitos aqui morreram realmente, foram torturados, foram separados das tuas famílias pelo evangelho, por amor de Jesus e por amor de almas, porque o que eles faziam aqui? Eles difundiam o evangelho, eles pregavam a palavra, eles saíam pelas localidades onde não tinha ainda acesso a Jesus, para falar de Jesus, para que as pessoas recebessem Jesus e para que as pessoas fossem salvas, pudessem ter a sua salvação, a tua vida eterna garantida em Jesus. Simplesmente por isso. Mais nada, mais nada. Eles não ganhavam nada em troca. Muito pelo contrário, eles viviam vidas bem difíceis, com falta de muitas coisas, falta inclusive de conforto, falta de alimento, simplesmente para pregar o evangelho, para que as pessoas passassem a conhecer Jesus. Isso realmente me constrange, porque a que ponto alguém está disposto a entregar a sua vida em resgate por muitos, como Jesus fez? E eu me coloco nessa questão. Será que eu estou preparado para dar a minha vida, para realmente morrer por Jesus? E eu peço que Deus me capacite a isso. E não é demagogia falar isso, não. Eu não falo isso porque eu estou aqui no conforto da minha casa, sabe? Mas eu quero muito que o Espírito Santo me capacite, me prepare, que se for da vontade de Deus, que eu venha a sofrer, que eu venha a realmente sofrer como esses caras sofreram, como os apóstolos lá no início da igreja sofreram, né? Todos eles morreram, todos os apóstolos que seguiam Jesus, eles tiveram uma morte realmente pesada. O único que morreu de velhice foi João, lá na ilha de Patmos, mas mesmo assim preso, que a ilha de Patmos era uma prisão, mas João morreu de velhice, mas preso, estava preso, né, confinado àquilo ali. E eu peço para que Deus me capacite, para que eu possa realmente ser obediente a Deus e qual seja a vontade dele para a minha vida, que eu esteja preparado para isso. O reino do Senhor eu coloquei aqui entre aspas, né, doideira pura. Viver o evangelho é maluquice, maluquice. É doideira realmente. Aquele que não entende espiritualmente o que é a viver o evangelho vai achar que o cristão verdadeiro, eu sempre falo verdadeiro cristão, tá? Porque falar que é cristão, eu conheço um monte. Eu convivo com pessoas. Eu convivo hoje em dia com pessoas que dizem que são cristãos, mas que só vão na igreja. E que não colocam em prática o que ouvem. Não vivem. Só falam. Eu convivo com pessoas. Tá? Eu convivo diariamente com pessoas assim. Então, assim, o verdadeiro cristão,
que realmente vive aquilo que ouve, aquilo que medita, aquilo que estuda, esse é realmente doido para outras pessoas. Por quê? Aqui, ó, lá em Coríntios, no capítulo 2, o versículo 14, diz assim, ó, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, quem realmente é o verdadeiro cristão, né, o que realmente vive o Evangelho, ele tem dentro dele o Espírito Santo. Ele tem dentro dele o Espírito Santo. Então, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, e é o Espírito Santo que direciona, é o Espírito Santo que aconselha, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que conforta, é o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que fortalece, é o Espírito Santo que direciona, é o Espírito Santo que diz o que você deve ou não deve fazer. E quem não vive isso, quem não tem isso, e ouve alguém falar que vive dessa maneira, fala, você é doido? Que Espírito Santo, cara? Tá maluco? Não sabe? E é assim mesmo, é desse jeito mesmo, tá? Então vamos seguir. Servimos a um reino que não é desse mundo. O reino de Deus, vamos lá, servimos a um reino que não é desse mundo. Ou seja, nós servimos o reino de Deus. E no reino do Senhor, menos sempre será mais. Então vamos entender isso. Olha só, lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 23, versículo 2, o Senhor Jesus diz assim, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Ou seja, se você se exaltar, você mesmo se exaltar, eu sou, eu posso, eu quero, eu vou, eu consigo, você será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas o que seria esse se humilhar? Se humilhar perante os outros? Se humilhar perante pessoas? Não. Aquele que se humilhar perante Deus. Aquele que realmente abrir mão de suas vontades e se humilhar e se entregar, se render diante do Senhor. Se a vontade de Deus prevalecer. Porque eu me humilhar diante de Deus é deixar com que as minhas vontades sejam jogadas de lado e que a vontade de Deus ela prevaleça na minha vida. Esse será exaltado. Essa pessoa será exaltada. Por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E só Ele sabe os planos e as vontades que Ele tem para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais sentiu o coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que o amam. Olha só, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e jamais ouviu o coração. Tem alguma coisa que nenhum olho viu? Tem alguma coisa que o ouvido não ouviu? Tem alguma coisa que o coração não sentiu? Tem. Aquilo que Deus preparou para você. A vontade de Deus para a tua vida. Continuando, né? Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, os versículos 24 a 26, olha só o que Jesus diz. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cara, o X da questão, ou seja, o ponto-chave é você se negar. É você negar as suas vontades. É você negar a si mesmo. Esse é o ponto, esse é o que você tem que pegar. Você tem que abrir mão das suas vontades. Você não pode mais ter vontade própria. A sua vontade, as vontades que você tem, aquilo que deseja o seu coração, tem que ser apagado, deletado, excluído, tá? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Então, assim, a gente tem que abrir mão das nossas vontades por Jesus. Em nome de Jesus. É por Jesus. Não é por ninguém mais. Não tem outra coisa. Não tem santo, não tem outra coisa. Não tem outra pessoa. Não tem mulher, não tem homem, não tem nada. É no nome de Jesus. Você tem que entregar a tua vida nas mãos de Jesus.
Você tem que perder a sua vida por causa de Jesus, está dizendo aqui. Aí você vai achar a sua vida, ou seja, você vai achar por que você está nesse mundo. Você vai entender o seu propósito nesse mundo. O propósito nesse mundo é aquilo que Deus tem para você, é o que Deus quer para você. Continuando, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você conquistar tudo? Fama, dinheiro, bens, pessoas. De que adianta você ganhar tudo isso e na hora do final você queimar no inferno? Você perder a sua alma para o diabo. Ou melhor, a sua alma vai fazer companhia para o diabo. O que adianta disso? O que adianta? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Ou, que dará uma pessoa em troca de sua alma? Então, assim, realmente, viver o evangelho é loucura. É loucura, porque você tem que abrir mão de você mesmo, você tem que abrir mão das suas vontades. Você tem que realmente dizer não para aquilo que você quer, para a sua carne, para os seus desejos, e se entregar à vontade de Deus. E quem não vive isso, cara, acha que você é doido. Como assim um Deus? Você nem vê, você não ouve, você não conhece, porque as pessoas não vivem. Aquele que realmente entregou a vida para Jesus e está buscando dia após dia um relacionamento, vê Deus, ouve Deus, sente Deus, fala com Deus. Porque Deus é vivo. Jesus é vivo. Jesus não é algo imaginário. Ele vive. Jesus vive. O Espírito Santo habita no meio de nós. Mais aqui uma mensagem de Jesus para nós. Lá no Evangelho de João, o capítulo 12, no versículo 24. Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Então, olha só, se você precisa morrer, e o que seria esse grão de trigo aqui? É a tua vida. Você precisa morrer para você mesmo. Você precisa morrer para aquilo que o mundo coloca que é verdade. Porque a verdade do mundo não é a verdade de Deus. A verdade do mundo é a verdade do inimigo, do maligno, de Satanás, do diabo, do chifrudinho. Porque a palavra diz que o mundo é dele. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram lá no Éden, no jardim, eles deram legalidades para Satanás tomar conta do mundo, porque o mundo era cuidado, era dirigido por Adão. Deus deu o mundo ali, Deus deu aquilo para Adão tomar conta. Adão não tomou conta, o inimigo entrou na história, fez com que Adão e Eva pecassem, desobedecessem ao Senhor, internet, batalha espiritual. Batalha espiritual. Estou incomodando aqui. Estou incomodando o reino das trevas. Então, tudo que o mundo te traz, te afasta de Deus. Tudo que o mundo, a modinha, tudo que a internet, tudo que o mundo te traz, te afasta de Deus. Então, a gente precisa morrer para esse mundo, para o mundo, para que a gente possa renascer em Deus, renascer em Jesus, que a gente possa ter o Espírito Santo dentro de nós. E o fruto que o Espírito Santo coloque em nós, isso vai produzir muita coisa boa para que outras pessoas venham se alimentar daquilo que Deus está colocando dentro de você. Bom alimento. Então você tem que morrer para as suas vontades, morrer para as vontades do mundo, para que você germine naquilo que Deus tem para você, na essência de Deus na sua vida, dê muito fruto para que outras pessoas se alimentem e façam a mesma coisa, para que isso seja uma bola de neve, para que dê sequência àquilo que Deus tem para você e através de você.
E é exatamente isso que Deus vem nos ensinar na passagem do livro do profeta Ezequiel, que a gente leu lá no começo. Tá? Na fartura, que seria fartura? O que seria fartura? Prosperidade em todas as áreas. Diz lá no Salmo 1, capítulo 1, 3. E eu vou colocar aqui para vocês o que diz o Salmo 1, capítulo 1, 3. Olha só o que diz o Salmo 1, do capítulo de 1 a 3. Olha só. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, das pessoas que não conhecem a Deus, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, aquelas rodinhas que as pessoas ficam falando da vida dos outros, sabe? Tem a sua vida, mas quer ficar tomando conta da vida dos outros, sabe? Aquelas pessoas que vivem falando mal da vida dos outros, vivem querendo dar pitaco na vida dos outros. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa será como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Olha só que interessante aqui no final. E tudo, tá? A Bíblia, ela não tem palavra jogada ao vento. Tudo que está na Bíblia é verdade. Então, ele fala que tudo o que essa pessoa faz será bem sucedido. Então, vamos voltar aqui. Prosperidade em todas as áreas. Tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Então, devemos amparar aqueles que estão necessitados. Então, se Deus te dá prosperidade financeira, cara, ajuda. Ajuda o seu próximo. Ajuda o próximo. O Senhor nos abençoe de todas as maneiras possíveis e inimagináveis, mas com um único propósito: que sejamos instrumentos nas mãos dele, para que através das nossas vidas possamos abençoar o nosso próximo. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui agora, para a gente terminar esse vídeo. Entendendo o motivo dessa mensagem. Meu irmão, minha irmã, você foi salvo. Você aceitou Jesus. Você recebeu o Espírito Santo. E agora? Agora você precisa continuar. Você precisa continuar. Você precisa buscar. Você precisa ter uma vida diária de intimidade, relacionamento, busca por conhecimento de Deus. E você pode ter certeza que se você tiver essa vontade no seu coração de realmente querer conhecer Deus, através da Bíblia, através de pregações, através de mensagens, através de livros que vão edificar a tua caminhada, Deus vai te dar todo o conhecimento necessário. Para quê? Para que você seja usado por ele, para que outras pessoas recebam isso que você tem. Não parou em você, não para em você, não diz respeito a você, diz respeito a outras pessoas que muitos, milhares, milhões ainda não conhecem Jesus. Pessoas estão padecendo, morrendo sem salvação. E Deus precisa de pessoas que levem isso, que compartilhem isso. Foi para isso que Deus salvou a tua vida. Foi para isso que Jesus se apresentou ele se apresentou a você, para que você seja um canal usado pelo Espírito Santo, para que outras pessoas sejam beneficiadas através da sua vida. Deus vai te prosperar em todas as áreas. Ele não vai te prosperar em uma ou outra, ele vai te prosperar em todas as áreas. Mas toda essa prosperidade tem que ser usada para servir o seu próximo. Não faça como Sodoma, que lá no início lá falou que ela teve prosperidade, teve paz de espírito e padeceu porque ela não ajudou o necessitado. Não. Que você seja como Jesus, que veio a esse mundo, que recebeu o Espírito Santo, que tinha poder para curar, tinha poder para expulsar demônios, o poder para pregar, o poder, e ele usou isso para divulgar
a boa nova, para divulgar o evangelho, para ensinar qual o caminho da salvação eterna, qual o caminho da eternidade do lado do Pai. Que você possa compreender essa mensagem e entender que não tem nada a ver com você, nem tem nada a ver comigo. A sua entrega para Jesus é só o começo de uma caminhada. E que essa caminhada, existem pessoas necessitando de receber aquilo que você recebeu. Que você possa entender que é muito melhor dar do que receber. E que você seja usado através da minha vida agora para que você busque ser canal de bênção para outras pessoas, para que você comece a compartilhar e divulgar tudo aquilo que Jesus vai fazer na sua vida a outras pessoas, para que você seja um testemunho vivo do que Jesus fez na sua vida, para que outras pessoas recebam e sejam testemunhos vivos também. Amém? Deus abençoe sua vida, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.